Olá, queridos, tudo bem? Meu amigo, meu irmão, fique até o final desse vídeo, tá bom? Para você, mais uma vez, estar por dentro do Evangelho Eterno e saber como que a gente aprende a palavra de Deus, como que a gente se liberta desse regime, né, religioso que está, dessa contradição bíblica que eles ensinam, os pregadores do sistema, tá bom? Meu querido, você sabia que sem a gente amar ao próximo, não existe evangelho nenhum, principalmente evangelho eterno? Por quê? Olha o que eu vou ler para você na Bíblia. Não viva o evangelho eterno, entre aspas, sem amar o seu próximo. Sem amor ao próximo, não existe evangelho nenhum. O evangelho da graça, que muita gente ainda prega, mas você vai ver que existe pregadores da graça que falam mal do seu próximo. Existe pregadores da graça e ensinadores que prometem de processar o seu irmão. Porque talvez o canal do irmão é maior do que o meu, talvez o canal de A é maior do que o de B. Aí, com inveja um do outro, aí fica prometendo até de processar. Que evangelho é esse? No evangelho eterno não tem isso não. No evangelho eterno eu entendo que sem amor ao meu próximo não existe evangelho nenhum. Então, meu querido, não viva enganado em acreditar, em pensar ou até mesmo imaginar que existe alguma possibilidade de haver amor a Deus sem antes você amar ao seu próximo. Não há como. Vamos ler algumas passagens bíblicas aqui para você entender. Vou repetir, meus queridos, é impossível, é improvável, não é? É completamente improvável, completamente impossível, não é? E não tem como acontecer. Não existe nenhuma possibilidade de você pregar o evangelho, dizer que ama a Deus, sem primeiro você amar ao seu próximo. Em 1 João, no capítulo 4, versículo 20, está escrito assim: se alguém disser eu amo a Deus e odiar a seu irmão, ele é mentiroso, porque aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Aí eu pergunto a você, que tipo de amor que existe nas denominações que eles são capazes de olhar para você e fingir que não vê? Eu falo sobre o evangelho eterno, as verdades bíblicas. Quando eu passo por certos pastores, por certos membros de igreja, eles fazem que não me vê, falam mal de Alberto pelas costas e falam que nós estamos ensinando errado. Só que eles não falam para as pessoas que tudo que nós falamos, nós lemos o que está escrito. E aí? Que tipo de evangelho que essas pessoas pregam, entre aspas, se eles não conseguem nem amar
o seu semelhante que está vendo, e Deus que não vê, como que eles vão amar? Agora, o segredo e o ministério de uma vida completamente amável a Deus está relacionado ao amor ao próximo. Amar a si próprio, primeiramente, é sinal de fraqueza interior e símbolo de orgulho, símbolo de egoísmo, símbolo de idolatria, é símbolo de vaidade, é símbolo de mesquinhez. A pessoa que ama a si próprio, não é? Então, amar a si próprio, primeiramente, tudo é sinal disso. Segundo a Bíblia, eu não posso amar a mim mesmo e esquecer os outros. Segundo a Bíblia, a não ser que vocês não creiam na Bíblia. Vocês que eu falo, povo do sistema, quem vai cair nesse vídeo de paraquedas? Amar a si próprio antes de amar o seu semelhante, não é isso que a Bíblia ensina. Jesus ensinou a amar ao próximo como se fosse você mesmo, sabe, querido? Mas é tão difícil a gente querer paz com pessoas que se dizem crentes, a gente querer comunhão, a gente querer compartilhar a Bíblia, e essas pessoas não querem porque não conseguem amar a gente e não conseguem nem se esforçar para entender o que nós estamos falando. Então, amar a si próprio, primeiramente, é querer fugir das responsabilidades, não é? E parâmetros, não é? Ordenados e pré-estabelecido pelo próprio Deus. Então, a palavra, ela é muito clara, ela é nítida e nos ensina a amarmos ao próximo como se fosse a nós mesmos. Dá para entender porque tanta gente fala mal de Alberto, fala mal de Cláudio Mendes, fala mal do Evangelho Eterno. São pessoas que não amam nem a eles mesmos. Porque se amassem ao próximo como se fosse eles mesmos, eles dariam valor ao que a gente fala sobre a Bíblia. Mas dá para entender, não é? Dá para entender que esse povo, eles são assim mesmo, esse povo não presta, porque para eles o que vale é o entendimento deles, mesmo que negue a palavra. A Bíblia diz que Jesus ensinou que se nós amamos a nós mesmos e não amarmos ao próximo como a nós mesmos, e não amarmos a nós mesmos para depois amar o próximo, não é assim que Jesus diz. Ele diz amar o próximo como se fosse você mesmo. E não amar o nosso próximo como se fosse nós mesmos, nós estamos em contradição com a palavra. O foco daquilo que Jesus ensinou sempre será o nosso dever. Sempre será o nosso próximo e nunca a nós mesmos. Porque quem ama o próximo automaticamente já estará amando a Deus e em seguida a você mesmo, ou seja, a si próprio. Mas quem não ama o próximo não tem como estar amando a Deus e nem tão pouco a si mesmo ou a si próprio. Veja bem que aqui em Efésios,
No capítulo 3, versículo 17, a Bíblia diz aqui, ó: e assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Paulo ensinava isso aos crentes de Éfeso. Quando ele usa o verbo vós, que é a segunda pessoa do plural, ele está se referindo aos crentes de Éfeso. Imagine eu e você, que vivemos a era das eras. Que era essa? A era do Evangelho Eterno. E qual era essa, a do Evangelho Eterno? É onde Deus habita dentro de nós. Toda a sua essência habita dentro de nós. Como é possível algum líder religioso dizendo que Deus está dentro dele e esse líder ou essas pessoas, membros de igrejas, não amar o seu próximo? Você vê a contradição? Se eles te odeiam, se eles me odeiam e dizem que é crente, você consegue fazer essa ligação desse crente, desse pastor, desse líder religioso com a Bíblia? Claro que sim, mas só negativamente, porque eles estão contradizendo a Bíblia. Aqui, ó, em Efésios, no capítulo 3, versículo 19, diz assim: e conhecer o amor de Cristo, que exerce todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Olha que interessante. O mesmo capítulo que fala que assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vocês arraigados e alicerçados em amor, o verso 19 diz que e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Essa parte aqui, para os crentes, para as pessoas que não amam ao seu próximo como se fosse eles mesmos, é impossível essas pessoas receber a plenitude de Deus. Por quê? Porque se o foco de tudo está no amor ao próximo, então as outras coisas podem vir sobre essas vidas? Impossível. Mas eu acredito que você deu para entender a palavra, não é? Então isso aqui é para você ficar de antena ligada, a sua antena altear, e você possa entender que o sistema religioso, eles vivem uma grande contradição quando diz que amam a Deus, mas eles mesmos odeiam o seu irmão. É isso, pelo menos, queridos, é isso que a Bíblia informa, é isso que a Bíblia diz, tá bom? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe nossas vidas, e que Deus continue falando em cada vida, em cada coração. Agora uma coisa é certa, tá, querido? Você sempre lembre de mencionar a Bíblia em primeiro lugar. Esquece o que esses caras estão ensinando dentro dos templos evangélicos, templos religiosos, porque para eles o que importa é aquilo que eles pensam, aquilo que eles falam, e não o que está escrito na Bíblia. Deus abençoe você e possamos continuar juntos. Amém? Um abraço a todos. Se inscreva no nosso canal, tá bom? Contribua se você puder e tiver condições com o meu projeto, tá bom? Que Deus abençoe cada um para a glória e honra do seu nome. Amém?